Olá, seja bem-vindo ao estudo de hoje. Hoje iremos aprender a maneira extraordinária como Deus conduziu a reforma na Suíça. Iremos ver também como Genebra se tornou o centro para a divulgação da mensagem da reforma. Além de Martinho Lutero, Deus estava preparando outros obreiros para ajudar em sua causa. Em uma das escolas aqui de Paris, havia um jovem que dava mostras de espírito robusto, ardor intelectual e devoção religiosa. Seu gênio e aplicação logo fizeram dele o orgulho do colégio. Seu nome, João Calvino. Calvino nasceu no dia 10 de julho de 1509, na Picardia, no norte da França. Quando tinha 8 anos de idade, Martinho Lutero estava fixando as 95 teses na abadia de Wittenberg. Os anos mostraram que Calvino seria para a língua francesa aquilo que Lutero foi para a língua alemã, uma figura quase paternal. Calvino fora educado para o sacerdócio. Com apenas 12 anos de idade, foi colocado como capelão de uma pequena igreja. Ele achava que realmente os protestantes eram hereges e mereciam o fogo para o qual muitas vezes eram enviados. O que ele não sabia é que um dia ele seria colocado face a face com essa heresia e seria obrigado a testar a teologia romana, combatendo com a teologia pregada então pelos protestantes. Estava aqui em Paris um primo de Calvino chamado Olivier, que havia se unido aos reformadores. Os dois muitas vezes se encontravam e vários debates a respeito da Bíblia eram feitos para ver quem de fato estaria com a razão. Olivier dizia que havia apenas duas espécies de religião. Uma do mundo, que ensinava que os homens podem ser salvos por suas boas obras e cerimônias, esta inventada pelo homem, e a outra religião é a revelada na Escritura Sagrada, que ensina que o homem deve esperar salvação unicamente pela livre graça de Deus. Calvino retrucava: "Não quero nenhuma das suas novas doutrinas. Achas que tenho vivido em erro todos os meus dias?" Sozinho, porém, em seu quarto, ponderava as palavras do primo. A convicção do pecado o incomodava. Via-se sem intercessor na presença de um juiz justo. Enquanto se empenhava nessa luta espiritual, Calvino casualmente visitou uma das praças públicas aqui de Paris e assistiu à queima de um herege. Ficou maravilhado ante a expressão de paz que se esboçava ao semblante do Marte, entre as torturas, a agonia da morte cruel, sobre a mais terrível condenação da igreja. Manifestou uma fé e coragem que Calvino contrastou com seu próprio desespero e escuridão, mesmo vivendo em estrita obediência à Igreja Romana.
Ele sabia que esses, assim chamados hereges, fundamentavam sua fé na Bíblia. Resolveu então estudá-la e descobrir, se pudesse, o segredo da alegria deles. Resolveu então se dedicar ao evangelho pregado na Bíblia. Hesitou, porém, em se fazer pregador público. Era naturalmente tímido e tinha medo das grandes responsabilidades desse cargo. Calvino estava ainda em Paris quando ele descobriu sua fé. As autoridades tentaram levá-lo às chamas, mas, ajudado por alguns amigos, ele fugiu por uma janela do local aonde estava para os extremos da cidade. Posteriormente, fugiu para o sul da França e, sob o abrigo da princesa Margarida, ele encontrou proteção. Mas em seu coração ainda havia o desejo de evangelizar esse país. Calvino dedicou-se a pregar o evangelho na França com todo o seu coração. Pessoas de todas as classes o ouviam com muita alegria. Aumentando, porém, o número de ouvintes, achou mais seguro reunir-se fora da cidade. Assim foi encontrada uma caverna, um local bem secreto, e ali a palavra de Deus era lida e explicada. Nessa caverna, um local isolado pela primeira vez na história da França, a Santa Ceia foi celebrada pelos protestantes. Para tentar frear a divulgação da mensagem da Reforma, uma nova bula papal foi promulgada trazendo de volta a Inquisição. Em muitos países, milhares dos mais puros e nobres cidadãos, dos mais educados, piedosos e intelectuais, foram mortos ou obrigados a fugir para outros países. Roma usou de todas as formas para tentar acabar com o protestantismo, retirar a Bíblia do povo e estabelecer as trevas, a superstição e o erro que prevaleceu durante a Idade Média. Mas Deus, através da sua bênção e de homens que levantou para manter avante a sua obra, não permitiu que a reforma desfalecesse. Genebra foi uma das primeiras cidades a conseguir vitórias em prol da reforma protestante aqui na Europa. Calvino aqui trabalhou por cerca de 30 anos. Primeiro, para estabelecer uma igreja que aderisse à moralidade da Bíblia. Depois, para ajudar a promulgar a fé reformada, do qual era defensor. Pastor, que influência teve Genebra para a consolidação e difusão da fé reformada? A reforma aqui em Genebra começou basicamente com Guilherme Farel, que foi o mais importante pioneiro da fé reformada aqui. Mas sua influência sobre a cidade não foi tão expressiva. Um ponto que ajudou tremendamente a estabelecer e consolidar a fé reformada nessa cidade foi a vinda de João Calvino para cá.
Ele estava em Paris e no ano de 1533 ele teve que deixar Paris porque ele era considerado um herege por lá. E ele veio para a Suíça. E numa de suas andanças por aí, ele já era conhecido pelas suas famosas Institutas da Fé Cristã, cuja primeira edição foi publicada em 1536, Guilherme Farel fez um apelo a ele, dizendo que ele viesse para cá. E ele era relutante. E então, finalmente, ele consentiu em vir. E o seu propósito foi estabelecer aqui uma cidade modelo. Além da pregação e de tornar a vida da cidade no sentido religioso e político, de acordo com o que ele entendesse ser os ideais bíblicos, ele também tinha o sonho de estabelecer a sua academia. O plano era uma universidade, mas ele finalmente conseguiu, no dia 5 de junho de 1559, estabelecer a sua academia para treinamento de pastores. Embora ele já os instruísse anteriormente, essa cidade se tornou praticamente o centro da fé reformada. Daqui saíram pastores e pregadores para várias partes da Europa, especialmente para a Inglaterra, onde deu origem ao puritanismo, a Escócia e outros países mais. Talvez um dos maiores exemplos da influência que essa cidade teve foi John Knox, que até aparece ali no mural como o último deles. Ele foi o grande reformador na Escócia. E ele disse que desde os dias dos apóstolos nunca havia havido um lugar onde o cristianismo fosse tão puramente ensinado como na escola de Calvino. Calvino sonhava em uma reforma bem profunda em Genebra, envolvendo também o sistema educacional da cidade. A escola existente era bastante precária e ele tinha a ideia de estabelecer aqui uma universidade. Mas as finanças governamentais eram escassas. Consequentemente, depois de muitos esforços, ele conseguiu apenas estabelecer uma academia, a Academia de Genebra, que está ao fundo. Ela foi estabelecida em 1559 e desse lugar saíram muitas pessoas, novas gerações, treinadas para difundir a fé calvinista em muitos países. Essa instituição se tornou a precursora da atual Universidade de Genebra. Pastor, quão abrangente foi a influência de Calvino sobre a cidade de Genebra? Calvino foi decisivo no sentido de reformar toda a cidade, enquanto em alguns lugares a reforma foi mais no aspecto da religião. Aqui em Genebra influenciou a religião bem como a própria política e a vida social da cidade. O sistema administrativo foi influenciado por Calvino. Além disso, você vai ver que o próprio estilo de vida dos cidadãos também eram forjados pelo pensamento da reforma. Por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas, em certo sentido, era controlado. A reverência no culto da igreja. Se alguém risse durante o sermão ou tivesse um comportamento inadequado, ele era convidado a se retirar.
Pessoas que não se conformassem com o estilo de vida proposto por Calvino eram convidadas a se retirar da cidade de tal maneira que o próprio ambiente aqui em Genebra fosse um ambiente cristão. Devemos ter em mente também que Calvino era um refugiado francês. Isso fez com que a sua reforma tivesse uma abrangência mais internacional. Aqui em Genebra, haviam cerca de 6.000 refugiados de outras partes da Europa devido à intolerância religiosa e aqui encontravam um abrigo, uma cidade-refúgio, sendo a maioria dessas pessoas franceses. Desta forma, aqui houve uma espécie de abrigo, cidade de refúgio para a reforma, onde em outros lugares havia intolerância religiosa. Isso se tornou, em resumo, uma cidade modelo para a reforma. Calvino pregou inúmeros sermões aqui na famosa Catedral de Saint-Pierre, mas suas mais importantes palestras e séries sobre os livros bíblicos foram proferidos naquilo que se chama a Capela de Calvino. Pessoas da cidade e de outros lugares assistiam essas palestras, se convenciam dos seus ensinamentos e levavam a mensagem de Calvino para outros lugares da Suíça, bem como de outros países. Em seus últimos anos de vida, a saúde de Calvino começou a vacilar, sofrendo de enxaquecas, hemorragia pulmonar, pedra nos rins, foi por vezes levado carregado para o púlpito. João Calvino faleceu então em Genebra, no dia 27 de maio de 1564. Foi enterrado numa sepultura simples e não marcada, conforme o seu próprio pedido. Os principais reformadores foram homens de vida humilde, homens que, em seu tempo, eram os mais livres do orgulho e da influência do fanatismo. Entre estes estava Ulrich Zwingli. Zwingli nasceu em Wildau, Suíça, no dia 1º de janeiro de 1484. O ambiente em que viveu na meninice e os ensinos que recebeu foram de modo a prepará-lo para a sua missão futura. Criado em meio à natureza, seu espírito foi logo impressionado com o senso da grandeza e da majestade de Deus. Na idade de 13 anos, foi para Berna, que então possuía a mais conceituada escola na Suíça. Lá, Zwingli foi tentado pelos frades a entrar para a ordem, mas seu pai orientou que ele voltasse para casa. Não tinha intenções de permitir que seu filho seguisse a vida ociosa e inútil dos monges. A ordem foi obedecida, mas o jovem não poderia estar contente por muito tempo em seu vale natal. E logo retornou aos estudos, dirigindo-se depois para a Basileia. Foi ali que Zwingli ouviu pela primeira vez do Evangelho da Livre Graça de Deus, através do professor Wittenbach. Logo, Zwingli foi chamado de Basileia para o serviço. Seu primeiro campo de trabalho foi uma paróquia alpina, não muito distante de seu vale natal. Ali recebeu a ordenação ao sacerdócio. Quanto mais pesquisava as Escrituras,
mais claro era o contraste entre as suas verdades e as heresias de Roma. A doutrina que Zwinglio pregava, ele não a recebera de Lutero. Era a doutrina de Cristo. Se Lutero prega Cristo, dizia o reformador suíço, ele faz o que eu estou fazendo. Em 1516, Zwinglio foi chamado para ser pregador no convento de Eisleben. Depois de 3 anos ali, foi chamado para o cargo de pregador na Catedral de Zurique, que era então a cidade mais importante da Suíça. Ao chegar aqui em Zurique, Zwinglio começou a pregar a respeito da vida de Cristo conforme ensinado no Evangelho de São Mateus. Ele pregava sobre a vida, os ensinos e a morte de Cristo. Grandes multidões afluíam para ouvir a sua pregação. Pastor, como começou a reforma aqui em Zurique, na Suíça? Estamos aqui na cidade velha de Zurique, onde temos ao fundo a famosa Großmünster, ou seja, a Catedral de Zurique, que começou a ser construída no ano de 1100 e demorou cerca de 100 anos para ser concluída. Em 1519, Ulrico Zwinglio foi convidado para ser o pregador dessa catedral. E quando ele veio aqui, ele veio decidido a pregar a palavra de Deus, começando pelo Evangelho de Mateus e pregando todos os evangelhos, porque ele gostaria que o povo tivesse uma visão mais clara de Cristo. Obviamente, ele se valeu do Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã, que havia sido publicado em 1516, ou seja, 3 anos antes. E aí ele percebeu que os ensinamentos bíblicos no seu original eram bem diferentes do que ensinados pela Igreja Católica. Além disso, há o fator político. Zwinglio havia acompanhado como capelão algumas gerações de soldados mercenários, porque a Suíça tinha o hábito de alugar seus jovens como soldados mercenários para a peleja, por exemplo, na Itália. E ele viu o quanto isso estava prejudicando a moral, quanto o seu comportamento dessa nova geração, bem como muitos voltavam lesionados fisicamente com outros problemas. E ele decidiu que deveria ter uma reforma não apenas espiritual, mas até mesmo política. Para Zwinglio, a reforma não era meramente um movimento religioso, era um movimento religioso, social e político. E esse foi o perfil que ele assumiu. Aqui em Zurique foi abandonada a missa em 1525. Houve outras reformas significativas quanto à questão do tráfico de indulgências e também das relíquias e outros aspectos da religião católica. Portanto, foi um processo significativo a consolidação da reforma aqui no que se chama de Suíça alemã. Um ano depois que o monge de Wittenberg proferira o seu não ao Papa e ao Imperador em Worms, tudo parecia indicar uma resistência semelhante às pretensões papais em Zurique. Ao mesmo tempo em que muitos cantões aceitaram a fé reformada, outros se apegaram com cega persistência ao credo de Roma. Sua perseguição aos que desejavam receber a verdade deu finalmente origem à guerra civil. Zwinglio
juntou-se aos seus soldados como capelão na guerra de 1531, morrendo em combate. Tombou assim mais um dos gigantes da fé, que sacrificaram tudo para ver a verdade de Deus sendo exaltada acima da tradição e dos erros comumente pregados. A minha decisão é: após conhecer o exemplo de homens que se dedicaram à verdade e em levar avante a obra de Deus como Calvino e Zwinglio, tomo hoje a decisão de ser um fiel representante de Cristo e ficar em pé pela verdade, ainda que enfrente provações e sofrimentos por causa da minha fé. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Bondoso Deus e Pai, ao ver a forma maravilhosa como o Senhor conduziu a Tua obra, levando avante a verdade, desejamos nós também ser instrumentos Teus para a proclamação do Teu Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Assim como usastes muitos desses Teus servos no passado, usa-nos no presente, para que nós possamos também ser luzes nesse mundo de trevas.